Nesse vídeo eu vou falar para você a respeito de nicho e como você faz para escolher o seu nicho, tá? Se você é designer ou trabalha com estratégia de marca, fala ali sobre estratégia de marca no Instagram, né? E principalmente para você que está querendo oferecer serviço para os seus clientes, né? Você está querendo ali oferecer serviço de design, serviço de estratégia de marca, e você está procurando ali um nicho para você, né, se especializar. Ou seja, eu só vou atender clientes do segmento X, né? Então eu só vou atender ali clínicas de estética, por exemplo. Eu vou falar para você um pouco sobre isso porque eu acho que isso foi uma das coisas que mais me atrapalhou a conseguir evoluir, né? Eu fiquei muito travado nisso durante muito tempo. Eu poderia ter criado conteúdo, começado a criar conteúdo e até mesmo ter feito o meu trabalho fluir de uma maneira muito mais natural se eu tivesse entendido sobre essa questão de nicho já desde o início, tá? O que acontece? Quando você está começando, né? Provavelmente você está começando se você quer saber, quer escolher um nicho para você, ou você está começando ou você está querendo simplesmente, tipo, se especializar agora, né? Em alguma coisa, especificar o seu serviço. Então, assim, se você está nessa situação, a primeira coisa que você precisa entender, tá? De primeira, é que você nunca vai conseguir escolher o seu nicho, tá? E essa não é a maneira que eu te recomendo de você fazer essa escolha, tá? O nicho, a gente não escolhe um nicho pesquisando no Google e em qualquer outra plataforma. A gente não escolhe um nicho selecionando diversos tipos de segmentos, os melhores segmentos que tem aqui na nossa região, os segmentos que nós mais gostamos. A gente não escolhe um nicho dessa forma, tá? O nicho, ele é algo que é como se ele nos encontrasse, vamos dizer assim. A gente só vai conseguir descobrir um nicho a partir do momento em que a gente começar a atuar na área, em outras palavras. O nicho a gente só descobre quando a gente começa realmente a praticar, a pegar clientes de diversos tipos de segmentos específicos e aí assim a gente vai entender qual que é o segmento que a gente gosta, que a gente mais prefere atuar, né? No meu caso aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, né? O meu primeiro cliente, ele foi uma clínica veterinária que eu prospectei aqui da minha região, né? E essa clínica veterinária, né? Ela tá comigo aí até hoje. Vai fazer acho que 6 meses que eu tô com essa clínica. Ela fez com que eu me interessasse pelo segmento veterinário, pelo segmento pet. Eu pensei, e hoje, né, na verdade, eu não sei em que momento você vai estar assistindo esse vídeo, tá? Mas hoje, lá no meu Instagram, eu acho que aqui no meu YouTube eu também coloquei isso, é que eu estou buscando atender apenas a clínicas veterinárias. Eu coloquei isso lá no meu Instagram, né? Eu gostei bastante, né, inclusive, de atender a clínica veterinária, eu gostei da experiência, mas assim, o que acontece? Eu ainda não tenho certeza se eu quero seguir para esse caminho, entendeu? Porque ela é a única clínica veterinária que eu atendi até agora. Eu preciso atender outras para saber se esse vai ser realmente o nicho que eu quero atender ou não. E assim, cara, a primeira, assim, antes de você pensar em nicho, você deve pensar no seguinte: se você está começando, você ainda não tem cliente, considerando que você realmente assim está assistindo esse vídeo porque você está desesperado, você não faz ideia do seu nicho, você não faz ideia do seu posicionamento, você simplesmente está assim, caramba, eu não consigo simplesmente chegar e começar a prospectar. Eu quero definir o meu nicho antes. Esquece isso. Esquece definir seu nicho. Para com isso. Coloca seu papel de lado, todas as suas anotações de nicho de lado. Esquece isso por enquanto. Tá? O que você deve fazer no início é simplesmente pegar os seus primeiros clientes, tá? Não fique pensando, e isso eu tô assim, eu só quero deixar claro, tá? Isso aqui eu tô te dando uma opinião minha, uma recomendação minha, tá? Baseado no que eu tô vivendo hoje, baseado no que eu tô enxergando, que vem sendo melhor para mim, que pode ser melhor para você, tá? Então, você que está começando, né?
você precisa primeiro pegar a experiência. Você precisa primeiro, cara, entender ali sobre os mercados, sobre cada um desses segmentos. Como que você vai definir que clínica veterinária é o melhor nicho, é o nicho que você quer atender, se você nunca atendeu esse nicho, né? Então, você está lá no seu quarto, você pega e fala, não, então, o meu nicho vai ser clínica estética. O que você sabe sobre clínica estética? Você não sabe nada. Aí, do nada, você fala que assim, não, beleza, a clínica estética é o meu nicho. Aí, você chega, você do nada vai lá e prospecta uma barbearia, e a barbearia começa, e aí você ganha o seu primeiro cliente, que é o barbeiro. Mas, você tinha nichado para clínica estética. Só que o que acontece? Se qualquer pessoa chegar de fora, né, considerando que você não está ganhando nada hoje, qualquer pessoa que chegar de fora e querer te oferecer algum dinheiro para te contratar para você cuidar ali do, sei lá, do marketing, fazer um design para ela, cara, se você está precisando de dinheiro, você não vai negar. E você nunca deve negar, tá? Claro, se for um projeto interessante para você, mas se você está no início, até projetos em que você não vai estar ganhando nada ali praticamente são interessantes, porque o que você mais deve priorizar no início é o seu aprendizado. Então, o que você deve focar no início é em aprender, é em você fazer pesquisas. E pesquisas no sentido de começar a atuar em alguns segmentos e começar a entender quais segmentos você prefere atender. Pode ser que tenham segmentos que seja muito mais complicado, que você não se identifique tanto e assim, desde o início você já entenda que aquele segmento ali você não quer atender. Por exemplo, cara, eu sei lá, não tem nem como eu falar aqui, mas existem segmentos aqui que eu acho que eu nunca vou ter interesse de atender, né? Agora, a clínica veterinária, por exemplo, eu já gosto muito de animais, eu já me identifico com animais, eu gosto muito de animais, de cachorro, né, de gato. Então, clínica veterinária e áreas do segmento pet, eu já tenho essa conexão, vamos dizer. Então, isso ali me inclinou um pouco para esse nicho. Você pode até, se você quiser, fazer uma segmentação nesse sentido ali, de tipo pegar, o que eu gosto de fazer ali. Mas você não deve fazer isso pensando em qual nicho você vai escolher dentro daqueles segmentos ali. Você deve chegar e sair e prospectar, você deve chegar e procurar cliente para você. Porque pegando seus clientes, seus primeiros clientes, você vai conseguir descobrir o seu nicho. Você deve se nichar, entende? Eu não estou falando que você não deve, você deve nichar. Nichar é importante, entende? Você deve, assim, ser específico e especialista em uma área, tá? Isso vai ser muito, cara, isso vai te ajudar muito, muito assim, a facilitar o seu trabalho, entende? Então, você focar em uma área só vai ser muito importante. Mas, cara, quando você está começando, né, nem sempre você vai conseguir focar em uma área só no início. Você deve procurar, claro, né, sempre tentar aquelas oportunidades que você acredita que sejam melhores para você, mas você não deve deixar de prospectar outros segmentos que são potenciais, que podem trazer um dinheiro agora, porque o seu nicho é a clínica estética. E aí você vai prospectar só clínica estética. Não, beleza. Você pode prospectar só clínica estética para você, às vezes, descobrir se clínica estética é um nicho interessante. E aí você trabalhar só com clínica estética. Pode ser também. Mas o que eu estou falando não rejeite as oportunidades que aparecerem para você. E assim, isso eu te falo, cara, até quem já tem um nicho bem definido, até quem já é grande no mercado, quando aparecem grandes oportunidades de fora do nicho dela, elas aceitam. Então, assim, não rejeite as oportunidades. Se você está começando, cara, vai em tudo, tipo, prospecta, procura oportunidades boas para você, procura ali, cara, se você conversou com alguém que aquela pessoa ali, ela pode às vezes te pagar, ela pode te dar uma experiência, cara, vai atrás, entende? Vai atrás. Então, primeira coisa é você tentar conseguir os seus primeiros clientes ali, entendeu? Aí assim, se você está começando, por exemplo, no design, você não tem nenhuma experiência no design, você nunca fez design na sua vida, aí entra uma questão que é um problema, assim, vamos dizer, que se você não sabe fazer design, cara, não tem como você oferecer uma promessa para uma pessoa, e eu já falei isso aqui. Prestação de serviço é você prometer alguma coisa para aquela pessoa e a pessoa esperar que você entregue aquilo que você prometeu. Então, se você não sabe fazer uma coisa, a minha recomendação é que você ou trabalhe de graça ou que você procure uma empresa para você aprender dentro dessa empresa. Que aí sim, essa é a melhor opção, na minha opinião, tá? Você, por enquanto, trabalhar empregado em alguma empresa
E essa é a melhor opção para mim, foi assim que eu fiz. Então eu tô te recomendando você fazer dessa forma, porque eu cresci muito e evolui muito fazendo isso, entende? Agora, se você já sabe, não, então beleza, aí você já consegue começar a oferecer os seus serviços ali, tá? E aqui no caso, como eu falo de estratégia de marca, né? Tudo que você quiser aprender de novo, tudo que você quiser, por exemplo, você está trabalhando como design e você quer migrar para outra área, né? E aí eu vou dar como exemplo aqui a estratégia de marca. Você quer aplicar a estratégia de marca para as empresas. Você pode oferecer o seu serviço de design para os clientes que você está prospectando e você incluir gratuitamente o serviço adicional que você quer aprender. Você fala, olha, eu estou querendo migrar para esse serviço aqui, para estratégia de marca, planejamento de marca. Será que eu posso aplicar um planejamento de marca já incluído dentro do pacote que eu ofereci para você? Não vai te gerar custo adicional nenhum. E aí o cara, ele basicamente não tem como ele rejeitar ali, sabe? É muito difícil dele rejeitar essa oferta. Se é de graça para ele, não vai te gerar provavelmente nenhum tipo de prejuízo e para ele também não vai gerar prejuízo. Então, assim, dessa forma você pode utilizar para aprender. E aí o seu foco no início deve ser o aprendizado. Então não fica perdendo tempo procurando qual nicho você vai escolher. Não agora se você está começando. Você vai descobrir o seu nicho conforme você for trabalhando, conforme você for praticando. Entende? Então hoje, por exemplo, eu tenho aqui clínica veterinária como segmento que eu acho interessante, mas e pode ser até que eu me especialize em clínica veterinária, né, por um certo tempo, e lá na frente eu encontre um outro tipo de segmento que eu tenha me interessado muito, e aí o meu nicho vai mudar. Isso também pode acontecer. Você pode mudar o seu nicho também, né? No decorrer do tempo, você pode atender outros nichos, tá? Porque é isso que eu estou falando. Você não necessariamente precisa achar que você tem que escolher agora o seu nicho e você seguir com ele para sempre. Não é assim, tá? Então nem pense em escolher nicho agora, né? Essa questão de posicionamento, inclusive, que é como você se posiciona, né? É um ponto que, assim, se você não sabe ainda, se você não sabe qual que é o seu nicho, se você não sabe ainda como que você vai se posicionar, eu te recomendo você utilizar a estratégia do storytelling, que é o que eu estou fazendo, inclusive, aqui no YouTube, né? E no Instagram também, que eu não crio conteúdo no Instagram, mas eu coloquei lá na minha biografia do Instagram, né? Um pouco do que eu estou fazendo. E assim, é basicamente, cara, você falar que você está aprendendo, que você está buscando crescer, que você está procurando o seu nicho, para as pessoas acompanharem a sua jornada, e é isso, né? Então, eu acho que esse vídeo aqui foi mais para falar para vocês sobre isso, né? Sobre essa questão de nicho. Tenta desencanar um pouco disso, tá? É uma recomendação que eu te dou por esse nisso, mas no desencanar não é no sentido de você esquecer, tá? Você deve sim sempre procurar nichar. Você deve procurar um segmento específico para você atender. Mas você vai encontrar esse segmento a partir do momento que você começar a prospectar, pegar clientes, né, e pegar experiência ali. Aí você vai encontrar o seu nicho, entende? Então essa é a melhor forma que eu te recomendo de escolher o seu nicho,